Em abril de 2011, na cidade de Nantes, na França, um mistério começou de forma silenciosa. Uma família inteira simplesmente desapareceu. Não houve pedido de resgate, não houve sinais de arrombamento, não houve cena de crime. Pai, mãe e 4 filhos adolescentes sumiram sem deixar rastros. A casa estava limpa, organizada, trancada. Parecia que todos tinham saído para uma viagem e nunca mais voltado. Este é um dos casos mais perturbadores da França moderna. Um crime que foi resolvido, mas o assassino nunca foi encontrado. Para entender esse mistério, precisamos voltar no tempo. Xavier Dupont de Ligonnès nasceu em 1961, em Versalhes. Vinha de uma família aristocrática francesa decadente. Tinha títulos nobiliários antigos, mas pouco dinheiro. Cresceu em um ambiente católico tradicional, rígido, onde a aparência e a reputação eram tudo. Conheceu Agnès na década de 1980. Ela também vinha de uma boa família, católicos devotos, conservadores. Casaram-se em 1989, mudaram-se para Nantes. Tiveram 4 filhos, Arthur, Thomas e para quem via de fora era uma família perfeita. Mas por trás das portas fechadas, Xavier esconde algo. Ele tinha dificuldades financeiras crescentes, tentou vários negócios que falharam. Investiu em esquemas questionáveis, acumulou dívidas que não conseguia pagar, mas continuava mantendo as aparências. Caro e importado, roupas de marca, casa em bairro nobre. Agnès não sabia o quanto a situação estava grave, ou talvez soubesse e tivesse medo de confrontá-lo. Durante dias, ninguém desconfiou de nada grave, até que a ausência começou a chamar a atenção. Os filhos pararam de ir à escola. A escola ligou. Ninguém atendeu. Pouco depois, amigos, parentes e professores começaram a receber cartas e e-mails enviados pelo pai da família, Xavier Dupont de Ligonnès. Nas mensagens, ele afirmava que todos haviam deixado a França às pressas. Segundo ele, estava entrando em um programa de proteção a testemunhas dos Estados Unidos. Ele dizia que trabalhava como informante da D, a agência antidrogas americana. A explicação parecia absurda, mas estranhamente, alguns acreditaram. Xavier sempre foi visto como um homem discreto, educado, religioso. Vinha de uma família tradicional francesa. Não tinha antecedentes criminais. A esposa, Agnès, cuidava da casa. Os 4 filhos tinham rotina normal, estudavam, tinham amigos. Para os vizinhos, era uma família comum. Nada indicava um perigo iminente. Mesmo assim, a história do programa de proteção começou a soar cada vez mais estranha. As autoridades decidiram investigar. Quando a polícia entrou na casa da família, encontrou tudo em ordem: camas arrumadas, computadores desligados, nenhum objeto fora do lugar. Mas havia um detalhe inquietante. No quintal, sob a varanda da casa, o solo parecia ter sido remexido recentemente. Os investigadores decidiram cavar. Pouco depois, encontraram sacos plásticos enterrados cuidadosamente. Dentro deles estavam os corpos de Agnès e dos 4 filhos. Todos haviam sido mortos com tiros na cabeça. Cada corpo estava envolvido em lençóis, sacos e símbolos religiosos. Não havia sinais de luta. Não havia pressa. Tudo indicava um crime frio, organizado e planejado. O corpo de Xavier não estava lá. A polícia iniciou então a reconstrução dos acontecimentos. Vamos aos fatos. Dia a dia. 3 de janeiro de 2011. Xavier compra 2 espingardas de caça. Legal. Registrado. Ele disse que era para praticar tiro ao alvo. 10 de março de 2011. Compra um silenciador pela internet, sem registro oficial. 21 de março de 2011. Adquire 150 litros de cal virgem, material usado para a decomposição acelerada de matéria orgânica. 29 de março de 2011. Compra sacos plásticos resistentes grandes.
industriais. Entre 3 e 5 de abril de 2011, os assassinatos acontecem. Agnès é morta primeiro, provavelmente na noite de 3 de abril. Emisso quarto, um tiro na cabeça, morte instantânea. Depois, um por um. Nos dias seguintes, Arthur, 21 anos. Thomas, 18 anos. Anne, 16 anos. Beno, 13 anos. Cada um morto enquanto dormia. Cada corpo cuidadosamente envolvido em lençóis. Cada um posicionado com uma cruz e símbolos católicos. Xavier continuou vivendo na casa, com os corpos no quintal. Durante dias, limpou tudo, organizou tudo, como se nada tivesse acontecido. Quando a polícia encontrou os corpos, começou a reconstrução forense. Os investigadores descobriram algo perturbador. Xavier havia pesquisado na internet como fazer um silenciador caseiro, quanto tempo demora a decomposição de corpo, países sem extradição com França, como desaparecer completamente. No computador dele, encontraram um documento, um planejamento detalhado, escrito meses antes. Era como um manual de fuga, com mapas, rotas, destinos possíveis. Os e-mails que ele enviou para amigos e familiares foram todos pré-programados, escritos antes dos assassinatos, configurados para serem enviados automaticamente. Ele planejou cada detalhe, cada palavra, cada mentira. A história da Dia era completamente falsa, Adi confirmou. Nunca tiveram contato com ele, mas porque ele inventou isso? Simples. Para ganhar tempo. Quanto mais bizarra a história, mais tempo as pessoas levariam para acreditar que algo terrível havia acontecido. E funcionou. Ele teve quase 2 semanas de vantagem. Agora, vamos seguir os passos de Xavier após os assassinatos. 11 de abril de 2011, ele retira 4.500 euros em dinheiro. Fecha todas as contas bancárias. 2 de abril, deixa Nantes de carro. Um Peugeot 406 cinza, direção sul da França. 3CD. Abril. Para em um hotel, em Roquebrune-sur-Argens. Faz check-in, normalmente. Usa o próprio nome. Come no restaurante do hotel. Os funcionários dizem que ele estava calmo. No Malanquato Setae de Abril. Abandona o carro em um estacionamento de hotel, perto da fronteira com a Itália. Leva apenas uma mochila. 15 de abril, 7 horas e 23 minutos da manhã. Câmeras de segurança o capturam pela última vez. Ele entra em uma trilha nas montanhas, rumo aos Alpes. Depois disso, nada. Equipes de busca vasculharam a região por semanas. Helicópteros, cães farejadores, drones. Nada foi encontrado. Nenhum corpo. Nenhuma evidência de suicídio, nenhuma prova de que ele tivesse morrido. Era como se ele tivesse se dissolvido no ar. As teorias sobre o paradeiro de Xavier são muitas. Teoria 1. Suicídio nas montanhas. Muitos acreditam que ele se matou logo após entrar na trilha. Talvez tenha se jogado de um penhasco, ou se escondido em uma caverna e tomado veneno. Mas então, por que o corpo nunca foi encontrado? Aquela região é frequentada por trilheiros. Corpos eventualmente aparecem. Teoria 2. Fuga internacional. Outros acreditam que ele cruzou a fronteira. Itália, Suíça ou até mais longe. Ele tinha dinheiro guardado? Identidades falsas preparadas? Conexões que o ajudaram? Possível, mas difícil de provar. Teoria 3. Vivendo escondido na França. Alguns investigadores acham que ele nunca saiu do país, que vive discretamente em uma cidade pequena, com aparência diferente, não falso, trabalhando em algo simples, invisível. A França tem milhões de habitantes. É possível se esconder à vista de todos, sim. É possível. Desde 2011, houve centenas de supostos avistamentos. 2013. Um turista jura ter visto Xavier em uma praia na Espanha. Polícia
Investiga, não encontra nada. 2015. Câmeras em um aeroporto de Nice capturam um homem muito parecido embarcando para o Brasil. Interpol investiga. Rastro some. 2019. O caso mais famoso. Um homem é preso em Glasgow, na Escócia. A semelhança é impressionante. Teste de DNA é feito. Não é ele. 2021. Relatos na Argentina. Um francês vivendo isolado em uma fazenda. Nunca foi confirmado. E se ele realmente está vivo? Ele sabe que o mundo inteiro o procura. Ele vê as notícias, vê seu próprio rosto nos jornais e continua escondido, dia após dia, ano após ano. A grande pergunta que fica é: por quê? Por que um homem mata a própria família? Psicólogos forenses analisaram o caso. Xavier tinha características de um narcisista patológico. Para ele, a imagem era tudo. O fracasso era inaceitável. Quando percebeu que não conseguiria manter as aparências, que as dívidas iriam destruir sua reputação, ele tomou uma decisão. Não permitiria que sua família vivesse na humilhação. Não permitiria que seus filhos sofressem com a vergonha. Na mente dele, de forma completamente distorcida, ele estava salvando a família, matando todos e desaparecendo. É a lógica de um homem que prefere a morte à perda de status social. Chocante, mas não é tão raro quanto parece. Até hoje, o caso permanece oficialmente aberto. Xavier Dupont de Ligonnès matou toda a própria família e simplesmente apagou a própria existência. O crime foi resolvido, o assassino não. A grande pergunta permanece sem resposta. Ele está morto ou vive escondido, levando uma vida comum, enquanto o mundo inteiro ainda o procura? Talvez ele esteja em algum lugar agora, com um nome diferente, uma vida diferente, olhando por cima do ombro todos os dias. Ou talvez seus ossos estejam em algum lugar nas montanhas dos Alpes, esperando para serem encontrados. Alguns crimes terminam com uma prisão. Este terminou com um fantasma. E fantasmas, como sabemos, nunca descansam completamente.